Bom, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos dando início aí a mais um vídeo do Conversa Mole. Hoje é dia 30 de setembro de 2021. E hoje, como eu tinha prometido no vídeo de ontem, eu ia fazer um breve comentário, um resumo aí sobre o depoimento à oitiva lá do Luciano Avan, Luciano Hang, o velho da van. E como nós todos sabíamos, queria rolar nessa oitiva, ia ser assim um misto de confusão, um misto de gozação. Ele estava preparado para tirar um sarro dos senadores, ele veio preparado realmente para zombar da CPI, isso vocês não tenham dúvidas. Em certo momento ele teve sucesso com relação a isso, em outros momentos ele se deu mal, mas eu acho que foi uma convocação desnecessária da CPI. A CPI perdeu tempo com esse sujeito, né, um palhaço, né, vestido de Zé Carioca, vai ser candidato a senador por Santa Catarina e vai ser eleito lá em Santa Catarina, né? Porque eles adoram um fascista, um nazista, né? Mas esse não é o caso. O caso aí é o depoimento do Luciano Hang, que começou com uma baita de uma confusão. Aliás, todas as vezes que Flávio Bolsonaro está presente na CPI, é porque afeta diretamente a família como um todo, né? Tem rolo aí da família no meio e ele tem que estar lá para criar, né, a sua bola da vez, né, como sempre. E ontem não foi diferente, foi exatamente a mesma coisa. Mas depois daquela puta confusão da manhã, aí tira advogado, põe advogado, e não sei o que, sabe, eu aí só comecei a ver depois, mais para frente, a CPI, veio os resumos dos pontos principais, né, e a minha conclusão, como eu sempre digo aqui no canal, aliás, por favor, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal, né, deixe seu like, deixe sua opinião, né, acompanhe a gente nas redes sociais. Nós somos novinhos, crescendo, mas é uma voz aqui, né, contrária às barbaridades que a gente vê no dia a dia, tá certo? Nós não somos nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo, nós queremos ver um Brasil alinhado lá na frente, tá certo? Sem nenhum político de estimação. Por isso que eu me dou ao luxo de falar o que eu quero, de comentar o que eu quero, de criticar, de elogiar quem eu quiser, porque simplesmente não devo nada para ninguém, tá bom? Mas voltando aí ao assunto Luciano Hang e a minha impressão de tudo aquilo que eu vi ontem. Na verdade, gente, me lembrou alguma coisa aí dos tempos de outrora, né? Eu sempre escutava da minha mãe, né, que ter dinheiro não significa ter dignidade. E isso para mim ontem ficou comprovado com o senhor Luciano Hang. O dinheiro não é necessariamente um passaporte para a dignidade, coisa que ele não tem. Não tem, mostrando aí a sua campanha a favor do tratamento precoce, ele não promovendo aglomerações fantásticas. Assim, é uma pessoa realmente que ficou rica porque é um cara inteligente, ficou rico como um mascate de produtos chineses, tanto que ele tem essas tradings aí para importar os produtos da China. Se você for lá nas lojas da Havan, vocês vão ver que os grandes produtos que ele tem lá, a maioria dos produtos são provenientes da China. E ele cresceu dentro desse nicho.
tá certo? Ele cresceu aí e é louvável, o cara que cresceu, veio do zero, cresceu muito, bilionário, mas zero de dignidade, né? Um sujeito que coloca a mãe dele dentro de um plano macabro, né, de saúde, porque o que estavam fazendo dentro da Prevent Senior, né, com os idosos, com todos que estavam lá, pelo amor de Deus, ele tem dinheiro suficiente para internar a mãe dele em qualquer hospital do Brasil e do mundo, né? Ele, sabe, minha mãe, eu teria internado, sei lá, no Einstein, no Sírio-Libanês, eu não sei, mas eu não teria internado no Prevent Senior e jamais teria participado de um experimento com a minha mãe. Então vocês vejam aí, né, o nível de caráter dessa pessoa, tá certo? Mas, e o pior, né, para colaborar e corroborar, né, com os experimentos vindos lá daquele gabinete paralelo, em combinação com o governo e tal, ele, né, o atestado de óbito da mãe dele foi suprimido a causas morte, que é a Covid-19. Então, gente, minha conclusão sobre esse assunto é a seguinte, né? Não adianta ter dinheiro, ele se vangloriou que mandou R$1 milhão de oxigênio para Manaus, quando, se não me engano, o Paulo Gustavo mandou muito mais, e Paulo Gustavo não tinha, né, na verdade, nem 1/5 do dinheiro que o Luciano Hang tem. Então, se vangloriar com coisas desse tipo realmente é falta de dignidade. Mas, tá aí, gente. Foi feito o depoimento ontem, acho que a CPI perdeu tempo, mas o resumo feito pelo senador Humberto Costa ontem, que eu vou deixar aqui na sequência para vocês verem, é um resumo perfeito de tudo aquilo que aconteceu. Tá bom? Então, gente, eu agradeço vocês de novo por nos prestigiarem, estarem aqui dando uma força pra gente. Aqueles que não nos conhecem, procurem ver aí os vídeos que a gente tem elaborado, tem feito. E se inscrevam no canal, acompanhem nas redes sociais. E a gente está aqui, né? Sempre preparando alguma coisa com conteúdo, com informações e fontes fidedignas, para que a gente não caia aí nas falsas verdades que circulam Brasil afora. Tá bom? Gente, mais uma vez, obrigado, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo juntos e tchau, pessoal. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, eu confesso que de manhã, quando houve aquela confusão, eu fiquei com muita dúvida se nós deveríamos ter trazido o senhor Luciano Hang para essa sessão. Aliás, eu quero lhe dar boas-vindas ao Senado Federal. Mas depois que o senador Renan concluiu, eu acho que valeu a pena sim. Por que eu achava que ele não devia vir? Porque nós já temos material suficiente para indicar todos os ilícitos cometidos, com todo respeito, pelo senhor Luciano Hang. Temos vídeos, temos áudios, temos ele falando, mas foi bom que ele viesse. Sabe por quê? Porque ele confirmou tudo. Ele é um investigado, confesso. Com licença, senador Marco Rogério. Não confirmou, não? É um investigado, confesso. E ele confirmou... Só um minutinho, senador Humberto. Vamos só para garantir. Ele confirmou tudo. Diferentemente de outros que vieram aqui, o senhor tem um mérito. O senhor não afinou, não. Houve vários aqui que vieram e afinaram. Não, eu não disse, o senhor afirmou
confirmou, o senhor é réu confesso. É réu confesso. Confirmou tudo. Ele é o investigado, confesso. Ele confessou tudo, confirmou tudo, defendeu o que ele defende, defendeu que é contra o isolamento social. Não tem um vídeo dele que ele esteja usando máscara em nenhum momento. Ele fez carreata no Paraná para não fechar o comércio. Ele fez carreata em Bauru para não fechar o comércio. Em Belém, mostra aí, por favor, a figura 7. Em Belém, ele fez uma inauguração da loja Avan, que reuniu milhares de pessoas, senador Rogério. No dia da inauguração, 10 de outubro, senador, e foi no dia 10 de outubro, em plena pandemia, em Belém. A média móvel de morte, de casos em Belém, nesse dia, estava em queda. 223 casos por dia, senador Randolph. 18 dias depois, a média móvel foi para 400 casos por dia. Foi uma explosão. Por quê? Porque o senhor Luciano Hang, com todo respeito, resolveu fazer uma inauguração, fazendo uma aglomeração como essa. A verdade dos fatos é essa. E o tempo inteiro, ele foi um dos maiores disseminadores de uma teoria criminosa adotada pelo presidente Bolsonaro, a de que a melhor forma de superar a pandemia era fazer a imunidade coletiva pela transmissão. Todo mundo adoecer para que todo mundo ficasse imune e a doença fosse... Isso tem prova, tem discurso do presidente, tem decreto, tem projeto que ele mandou, isso tem prova. Agora o presidente Bolsonaro e também o senhor Luciano Hang, que está rindo aí, porque eles acham que não vai dar em nada. Eles acham que essa CPI aqui é uma brincadeirinha. Vai dar, vai ter que responder o Ministério Público, vai ter que responder. Sabe por que crimes o senhor vai ter que responder? Por exemplo, esse primeiro, que diz respeito ao fato de que o senhor foi um incentivador da quebra do isolamento social. O senhor é acusado de ser um criminoso contumaz nessa pandemia. Primeiro, perigo para a vida ou a saúde de outrem. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e eminente. A pena, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. O senhor vai ser processado por infração de medida preventiva, medida sanitária preventiva, artigo 268, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Vai ficando preocupado. Eu também, se fosse Bolsonaro, ficava preocupado. Ele, naquele período do 7 de setembro, ficou 2 dias sem dormir, saiu no jornal, não sei se é verdade. Ele depois dessa CPI, ele vai ter que comprar uma caixinha completa de Rivotril, porque ele vai responder, porque essa CPI aqui vai dizer quais foram os crimes que foram cometidos por ele e que o senhor, lamentavelmente, com todo respeito, ajudou a cometer. Posso seguir? Outra coisa, ele confirmou aqui que defendeu medicamento sem eficácia, tratamento precoce, tratamento preventivo. Aliás, eu queria perguntar ao senhor, o senhor pegou a Covid e foi lá no Prevent Senior, pelo que eu entendi do que o senhor falou, foi? Sim ou não? Eu peguei em janeiro. Agora eu não posso dizer onde peguei. Imagina, eu não sei. Não sabe? Tá bom, entendi. Bom, defendeu isso, né? Pelo que a gente viu aí, ele ajudou também a disseminar fake news aí, apoiando aquele Alan dos Santos, né? O senhor patrocinou médicos e eventos em apoio ao tratamento precoce, sim ou não? Não. Na verdade, todas essas coisas que o senhor fez enganou muita gente. A defesa de remédios ineficazes. Eu pergunto ao senhor, por que a Covid está em queda? É por causa de cloroquina, azitromicina, ou é porque o Brasil está vacinando? E estava aqui Bolsonaro, rapaz, se dependesse de Bolsonaro, não tinha um vacinado no Brasil. O povo está sendo vacinado porque o povo pressionou. O Brasil está vacinando porque essa CPI aqui
Essa CPI aqui denunciou. Foi o PT que comprou E a vacina. respeite, aguarde a sua vez. Queda é por causa da Pode voltar a vacina, não é por causa de cloroquina nenhuma, não. O senhor disseminou, com todo respeito, uma mentira. Junto Senador, com outras pessoas que lhe influenciaram. O Brasil, senhor Luciano Hang, se tivesse seguido a média mundial de ações para o enfrentamento à Covid-19, nós teríamos tido 400 mil vidas a menos que estariam perdidas. Isso é um estudo que foi feito. Fake news o quê? Um estudo que foi feito. O senhor não estava presente no dia aqui, mas aqui o cientista falou, mostrou que poderiam ter sido evitadas 400 mil mortes. O senhor confirmou aqui que é um disseminador de fake news. Eu pergunto, eu estava aqui no dia do 7 de setembro, o senhor disse que não ajudou em nada, né? Não. E o que é que os caminhões da Van estavam fazendo no meio daquela carreata de caminhão? Os caminhões não são da Van. Não são da Van. São terceirizados. São Não. terceirizados. São terceirizados. São terceirizados. Eles foram tudo por vontade São própria. terceirizados. O senhor, Vossa Senhoria, no dia, falou ali dia 9 de janeiro, o senhor disse que mandou R$1 milhão para oxigênio lá em Manaus. A julgar pelo seu patrimônio, o senhor podia ter mandado muito mais. Mas o senhor, no dia 9, sabe o que é que o senhor estava fazendo? Estava fazendo live com essa doutora aí que o senhor falou, para defender tratamento precoce, que matou centenas de pessoas lá na cidade de Manaus. Então foi bom o senhor ter vindo aqui, porque o senhor confirmou tudo. O senhor confirmou tudo. E mais, tem coisa que o senhor não confirmou, mas que tem gente investigando. Não pense o senhor que a gente está falando coisa aqui sem ter documento, não. Tem um inquérito ali no Supremo Tribunal Federal que está investigando a formação de uma organização criminosa, que envolve, inclusive, gente da política no meio, não é? Uma organização criminosa porque querem destruir o Estado Democrático de Direito, porque querem destruir o Supremo, porque ameaçaram o Congresso Nacional. A verdade é essa, se o presidente não segurou o que ele alardeou, se ele só fez bravata, é outra história. É outra história. O senhor sabe qual é a pena pela legislação nova de defesa do Estado Democrático de Direito? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Penas de 4 a 8 anos. 4 a 8 anos. Se aqueles caminhõezinhos ali não estavam com a sua autorização, tudo bem, embora eu acho que eu se fosse dono, não deixava botar, alejar a logomarca da minha empresa para uma coisa com a qual eu não concordasse. E, se isso for confirmar, 4 a 8 anos. 4 a 8 anos, não é pouco tempo não é? Mas, na verdade, Vossa Excelência é apenas uma pessoa que se envolveu equivocadamente num projeto político equivocado, é parte de uma engrenagem que o Supremo vai desvendar e a gente vai saber quem é que está por trás de cada coisa. Vossa Senhoria aqui confirmou, embora meio reticente, tráfico de influência em relação a essa vacina chinesa, mas tem coisas que o senhor não confessou, mas que a gente sabe. Por exemplo, sabe o que é que o senhor queria com aquele projeto de lei? Era vacinar, era que quem tivesse dinheiro pudesse vacinar os empregados para trabalharem, as suas famílias, e o Congresso Nacional não deixou. O Congresso Nacional não deixou. A verdade é essa. O senhor queria vacinar os seus empregados para trabalhar, vacinar a sua família e depois... E os idosos? Quem ia vacinar com esse governo incompetente? O projeto era para isso, senhor Luciano Hang. Com todo respeito, quantas pessoas morreram por conta de coisas como essa. Tem mais, o senhor agora está defendendo vacina. Me bota aí, por favor, essa figura 1. O senhor falou contra a vacina. O senhor tentou desmoralizar a Coronavac. Não podemos seguir acreditando que somente a vacina é a solução. Bote a figura 2. Bote a figura 2. Bote a figura 2. A gente brigando por vacina, olha, desmoralizando a Coronavac. Se não fosse a Coronavac,
Se não fosse a Coronavac, nós não tínhamos vacinado quase ninguém até bem recentemente. Bota lá, meu filho, o negócio aí da Coronavac, ele dizendo aí, olha, será que vai ter 50% de desconto também? Coronavac tem eficácia já. Isso é prova, relator, isso é prova. Ele está pensando que vai sair daqui bonitinho, não. Tudo isso é prova. E a gente vai botar isso no relatório, o senhor vai ter que responder. O senhor vai ter que responder. Eu quero concluir as minhas palavras dizendo apenas mais o seguinte, não é? Falei sobre a organização criminosa, abolição violenta do Estado, falei de tudo isso, que o senhor é sócio dessas mortes, mas eu quero terminar minha fala dizendo o seguinte: Vossa Senhoria é a expressão do que é o Brasil hoje. É a cara das forças políticas que estão governando esse país. Vossa Senhoria é sócio de 595.520 mortes que foram, na verdade, provocadas pela omissão desse governo, pela adoção de uma estratégia criminosa, um crime doloso, imunidade de rebanho por transmissão do vírus. É isso. E o presidente vai ter que responder por isso. Os senhores, o governo e os seus apoiadores mergulharam o Brasil na maior tragédia que esse país já teve. Uma tragédia que Dilma nunca ia acontecer um negócio desse. A tragédia é uma tragédia sanitária. Aí, 595 mil mortes. É uma tragédia econômica, um país que não cresce, com a inflação aumentando, principalmente para quem é pobre, o desemprego aumentando, a desigualdade crescendo, a pobreza crescendo cada vez mais e a fome voltando. Não sei se o senhor viu a foto de um jornal onde um bocado de carcaça de osso e umas pessoas querendo levar aquilo ali, que antigamente compravam para dar para os cachorros, e hoje as pessoas compram para fazer sopa e comer o resto da carne. É isso que esse governo e esse projeto causaram ao nosso país, uma tragédia sanitária, econômica, social e política, porque esse governo o tempo inteiro ameaça a liberdade, ameaça a democracia, ameaça o Estado de Direito. É isso que é esse governo. E o senhor, talvez não fosse a sua intenção, é parte disso. Por isso que o senhor não vai sair impune. Por último...